Namastê, meus amados. Gratidão pela sua vida, pela vida dos nossos ancestrais. É com muita honra que eu trago para vocês mais uma aula da nossa série Espiritualidade no Dia a Dia. E hoje nós vamos falar sobre o nosso país, Alto Paraíso. Eu vi uma vez o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é deputado federal, falando sobre a origem do nosso país. E ele disse que em algumas organizações eles já estudam isso há bastante tempo. Então, as terras de Rai Brasil, né, eles já sabiam da existência do Brasil muito antes de 1500, né? Essa ideia, né, com o mapa veio por intermédio dos templários, que chegando em Portugal formaram aquele país. Então você perceba, os templários estiveram na Europa, eles estiveram na Ásia, no Mediterrâneo, e eles trouxeram esse conhecimento. Agora você perceba, nos meus estudos e também em muitos documentários sobre a nova era, é apontado que o Brasil, isso mesmo, será o começo da nova era. É por aqui que a espiritualidade vai se expandir para vários lugares do mundo. Então você perceba, o Brasil é o maior país católico do mundo. O Brasil também é o maior país protestante, evangélico do mundo. O Brasil é provavelmente o maior país de cultura afrodescendente do mundo. Aqui nós acolhemos as pessoas e é por isso que o Brasil tem uma estrela e estrelas no seu, né, na sua bandeira. Você pode ver aqui atrás. É um céu para abrigar todas as culturas. E é muito interessante porque muitas vezes a pessoa não tem a real noção de como a gente consegue se dar bem aqui no Brasil. Era para ser muito pior, gente. Uma vez eu estava lá no Harlem, né? E eu estava no metrô junto com um amigo negro e uma amiga branca, assim como eu. Só que lá eu não sou considerado branco, eu sou considerado Hispanic, né? Espanhol. Porque o branco é o branco caucasiano, né? Que tem aquele olho azul, olho verde, é louro. Branco para eles lá é isso. Só que o nosso país, ele já nasceu de uma miscigenação. E é por isso que é tão difícil a gente ter assim, isso aqui é a cara do Brasil. O Brasil não é bunda. O Brasil não é mulher gostosa. Só. Né? O Brasil não é só dos índios, também não é só dos negros, também não é só dos brancos. Então, aqui acontece um grande experimento de miscigenação. Aqui você tem árabes, você tem uma forte cultura holandesa, você tem os libaneses, tenho muitos amigos libaneses. Você tem os japoneses. Aqui também é o maior país messiânico do mundo. Então você perceba, como é que pode um lugar ter tantas crenças diferentes e as pessoas se darem bem? Então, lá no Harlem, você é encarado. Se você é branco, você não entra num bairro negro. E se você é negro, difícil também você entrar num bairro branco e não ser julgado. Então as pessoas perdem um pouco essa percepção de como o brasileiro é acolhedor. O brasileiro é o tipo de pessoa que está na fila do banco e já começa a contar a vida, né? E já chama para ir para casa. Não, vai ter um churrasco lá em casa, você tem que ir. Achei você muito legal.
Estou falando o brasileiro médio, né? O Rio de Janeiro e São Paulo não é uma perspectiva real para poder analisar o Brasil. O Brasilzão mesmo é lá do Centro-Oeste, é do Nordeste. Então, existem vários Brasis, mas você precisa entender que a espiritualidade... o Brasil é o maior país espírita do mundo. De estudos que vieram da França. Mas nós somos o maior país espírita, católico, protestante, messiânico, candomblé e cultura afrodescendente. Então, a espiritualidade, ela faz parte do nosso cotidiano. Porque a fé faz parte da cultura. Você não pode dissociar a fé de uma pessoa da cultura dela, de como ela vive. Eu conheço pessoas que simplesmente não vão a churrascos, não vão onde tem bebida. Não vão. Você pode convidar pessoas assim, fantásticas, mas é a fé da pessoa. É a cultura da pessoa. E no Brasil, a gente consegue fazer esse caldeirão todo. Cara, pesquisa você como é que é lá na Alemanha o ódio aos estrangeiros. Vai na França e pesquisa. Vai no Japão e você vê se é fácil a entrada. Nos Estados Unidos, vai na Rússia, entendeu? Vai no Oriente Médio e vê se é fácil. Não é nada fácil, gente. Só no Brasil nós temos esse caldeirão, né, fervilhante de fé e de cultura. Então, desde a nossa origem, as caravelas que aqui chegaram tinham um símbolo, né, da cruz de Cristo. Agora, nós podemos melhorar quanto a isso? Nós podemos respeitar mais a fé do nosso amiguinho? Podemos. Devemos. E para isso nós temos que estudar mais, ter mais conhecimento, porque o conhecimento transforma. Só o conhecimento, só você estudando, você conhecendo, você se inteirando, é que esses preconceitos vão sendo dissolvidos. Você não precisa mudar a sua religião, mas ao menos respeitar a religião do próximo. E ser livre para professar a sua fé. Isso está na Constituição, na nossa Carta Magna. Só que é dificuldade, hein? Porque, inevitavelmente, a gente tem que entender que essas denominações, elas não atuam de forma única. Então, particularmente, eu percebo que tem muita carga em cima da Igreja Católica. É claro que houveram muitas falhas, mas onde existe o ser humano, existirá falhas. Só que a gente não pode pegar, né, e jogar o bebê junto com a água do banho. Don't throw out the baby with the bathwater. Não joga o bebê com a água do banho. A gente não pode pegar uma coisa, né, e escalar de uma proporção. Olha as obras da Igreja Católica. Então, a gente cai num erro muito grande quando a gente começa a julgar. E a história mostra. E existem sim pessoas que estão só de olho.
tem interesse na fé do próximo? Tem, claro que tem. Mas daí você ter discernimento para poder identificar aquela pessoa que realmente está buscando, que quer ensinar alguma coisa, da pessoa que só está olhando o lado financeiro. E o lado financeiro também faz parte da nossa vida. Porque sem La Plata, como é que você vai fazer a coisa girar? A gente está no mundo físico, né? A gente não alcançou ainda o nível de Jesus de plasmar, né? Então eu vou transformar essa água aqui em vinho, ou então eu vou dar os pães aqui, vou trazer os peixes. A gente ainda não chegou nesse ponto. Nós estamos caminhando. Só que nós precisamos entender a nossa natureza espiritual. O mundo espiritual, nós temos que entender isso cada vez mais. Porque esse mundo físico que a gente está, aqui na terceira dimensão, essa busca pelo cientificismo, pela ciência, porque os estudos podem ser fraudados, gente. A Bíblia foi modificada. Existem pessoas que querem tirar proveito, pensando que estão fazendo a coisa certa. Mas o meu ponto aqui é o seguinte: se você segue a sua denominação, não adianta você chegar no lugar onde você frequenta, ou se você não frequenta lugar nenhum, se você apenas fica em casa, né? Se você tem a religião do amor e você busca estudar cada vez mais, assim como eu, mas sim você se interessa pelas outras e busca conhecer, não adianta nada você chegar numa igreja e começar a reclamar do padre ou do bispo. Não adianta nada. Você não está agregando nada. Mas reclamar, falar mal é muito fácil. É por isso que a vida dessas pessoas continua na mesma mediocridade. Elas não entendem a física quântica. Elas não entendem o que está escrito nos livros sagrados. Então hoje nós temos dois tipos de pessoas. Basicamente. 3. As pessoas que já descobriram. Você não precisa falar de fé para um católico fervoroso. Não precisa. Esse faz milagres. Ou para um espírita, ou para um budista, entendeu? Ou para uma pessoa que frequenta o candomblé. Você não precisa. Aí, essa é a primeira via. Na segunda via, você tem as pessoas que falam mal, né? Mas não têm fé. E elas julgam, elas falam, mas elas são incapazes de trabalhar o amor próprio e o amor para com o próximo. E você tem os cientificistas, os pseudocultos, as pessoas que leram, tá, um artigo e viram lá no headline o que está escrito e ficam repetindo. Só leram um artigo e estão achando, né, que são donos da verdade, querendo impor isso aos outros. Não leu nem um livro inteiro sobre o assunto e já está achando que sabe a coisa e fica repetindo. E tudo em nome da ciência, como se a ciência não viesse da dúvida, como se a metodologia científica não partisse de uma hipótese. E o que acontece? Nós estamos vivendo esse ápice da negação, o ápice da ignorância. A pessoa lê uma notícia e fica repetindo aquilo, como se ela não soubesse que a grande mídia é vendida, como se ela não soubesse. Interesse, audiência. E aí sobra para quem?
para esse grupo que está tentando fazer alguma coisa. Só que esse cara que não tem fé e fica metendo o pau não faz nada para ajudar. Ele acha que as coisas têm que ser do jeito dele e que todo mundo tem que obedecer a ele, porque está tudo errado. Está tudo errado. Mas ele não se esforça para nada e nem chega junto. Também financeiramente. Também com o seu tempo. E esse cara aqui, coitado, ele está mais longe de todo mundo, que é o técnico científico. Como se o ser humano não possuísse os seus valores culturais herdados das tradições. Então ele quer simplesmente eliminar, ele quer apagar da história tudo que foi construído. Só que como é que você vai apagar aquilo que você é, aquilo que você aprendeu? As pessoas hoje querem corrigir o que foi escrito naquele momento histórico lá atrás, ao invés de aprenderem, e isso tudo direcionado. Então vai sobrar para quem? Vai sobrar mais para esse cara aqui, ó, que está querendo fazer alguma coisa, que está querendo ajudar. Então é o seguinte, eu oro, eu medito para que você cada vez mais deixe de ser esse pseudoculto de Araque. Deixe de ser essa pessoa que fica criticando todo mundo e você possa verdadeiramente fazer parte desse grupo que está querendo alguma coisa. Porque não adianta, é infantilidade. Você querer destruir tudo que é e você pegar uma pontinha do que aconteceu no passado e ficar martelando aquilo. Nós precisamos aceitar e acolher a nossa história, a história do Brasil, que é multicultural, multifacetada. Só que para isso você tem que estudar, para isso você tem que ter tempo. E hoje é muito mais fácil você ficar compartilhando um monte de besteira do que você realmente se predispor a entender o assunto. O Jung já fala disso. Pensar dói. Você tem que se colocar no lugar do outro, você tem que analisar os pontos de vista. É mais fácil julgar, né? Só que esse julgar não te leva a construir nada. Então o que a gente percebe é que as pessoas querem destruir o passado, querem uma revisão. Não tem que revisionar nada. Você tem que estudar, analisar e acolher o que foi. Porque isso faz parte do que o Brasil é e do que o Brasil será. Mas o ser humano não consegue identificar essa linha toda. Então a gente olha um pontinho nessa linha da história e acha que já sabe. Só que a gente não entende essa trajetória. Então, foque no bem. Porque os nossos olhos são receptores e são projetores. Você projeta a sua realidade. E começa com você. Vamos juntos falar sobre espiritualidade? De verdade? Agora eu gostei. Agora eu senti firmeza. Gratidão, namastê.